partir de agora, a nossa conversa, entrevista exclusiva, presidente dos Correios, Carlos Roberto Fortner. Presidente, bom dia, seja muito bem-vindo à 94 FM, ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ana Ruth, bom dia, ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui na 94 FM, prestando mais alguns esclarecimentos aí da operação dos Correios. Alegria recebê-lo aqui, presidente, e a gente começa falando sobre esse convênio que o senhor assinou ontem com o governo do estado, um convênio inédito para emissão de identidade, do RG. O que é exatamente esse projeto inédito, presidente? Sem dúvida é um ineditismo, é o Rio Grande do Norte saindo na ponta no Brasil, né? Esse convênio, ele prevê a emissão do RG pelo IEP, né? Foi uma iniciativa aí do governador Robson Faria, que procurou os Correios sabendo da demanda reprimida, do acúmulo de pedidos de emissão de RG. Então o IEP estava com uma dificuldade de atender todos eles e o Correio, pela própria capilaridade que tem, Correio é a única empresa brasileira presente em cada um dos 5.570 municípios do Brasil. E mais especificamente aqui no Rio Grande do Norte, nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Então, quando o Correio foi demandado disso, desenvolvemos um projeto. Esse projeto prevê que as agências dos Correios possam fazer a emissão, a coleta de dados e a emissão do RG em parceria com o IEP, facilitando a vida do cidadão. Eu costumo dizer que Correios, especificamente o carteiro com seu uniforme azul e amarelo, a bandeira do Brasil no ombro, o veículo amarelo de entregas, o caminhão amarelo do SEDEX, né? São sinônimos de cidadania, são sinônimos de instituições públicas que funcionam. Logicamente o Correio passou por uma fase um pouco mais difícil, teve alguns períodos aí turbulentos na história dos Correios recentemente, tivemos aí anos de grandes prejuízos. Ano passado tivemos já o primeiro lucro contábil e esse ano já estamos começando a ter lucro operacional e revertendo principalmente aquela percepção de qualidade. Nossos índices de qualidade hoje eles estão na faixa dos 95%. Significa dizer que de cada 100 entregas, cada 100 responsabilidades que nós temos, 95 são cumpridas dentro do prazo. Então a utilidade é uma utilidade pública que os Correios prestam pela sua capilaridade, pela sua existência de agências em todos os municípios. No primeiro momento, faremos um piloto aqui em Natal, na agência central, durante 2 meses, 60 dias, até para ajuste e treinamento do pessoal. Em seguida, expandindo isso para as principais cidades do Rio Grande do Norte e logo em seguida depois para todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte. Eu tenho certeza que pelo ineditismo, pelo protagonismo do Rio Grande do Norte, outros estados vão querer essa mesma iniciativa nos estados vizinhos e no restante do Brasil também, com certeza. Presidente Carlos Roberto Fortner, o senhor já traz aí uma pincelada sobre a situação financeira dos Correios. E qual foi? Os Correios acumularam aí um prejuízo de 2 bilhões de reais. Ano passado voltou a fechar no positivo. Quem foram os grandes concorrentes dos Correios, presidente? Foram as má gestões ou foram os produtos que surgiram concorrendo com os Correios, presidente? Eu diria que principalmente é um problema de gestão. No ano de 2015 tivemos um prejuízo acumulado da ordem de 2 bilhões e 100 milhões de reais. 2016, 1,5 bilhão, que são prejuízos gigantescos, né? Nenhuma empresa consegue sobreviver a isso. 2016 começaram uma série de iniciativas, uma reestruturação da empresa. Dessa reestruturação da empresa surgiram diversas medidas, algumas bastante corajosas, vamos dizer assim, e começou a recuperação da empresa. Tanto que no final do ano de 2017 houve essa reversão e o balanço de 2017 mostrou um resultado positivo de mais de 660 milhões de reais. É um resultado bom para a empresa? O mais importante disso é o seguinte: a pior parte já passou. A gente até costuma dizer que virou o jogo. Ainda está longe da empresa estar com uma solidez que a gente gostaria de ter, né? Até pela própria importância dos Correios. Ainda existe um prejuízo acumulado da ordem de 2,5 bilhões de reais.
O importante disso é que os 106 mil empregados da empresa, eles têm um papel fundamental nisso. A gente percebe que são pessoas que amam a empresa, gostam do que faz, se dedicam por aquilo que se empenharam em fazer e tem um engajamento muito grande nessa recuperação. Grande parte da recuperação, sem dúvida alguma, é resultado, é fruto do esforço coletivo desses 106 mil funcionários. Estamos conversando aqui na bancada do Jornal da Cidade com o presidente dos Correios, presidente nacional dos Correios, que nos concede uma entrevista exclusiva, Carlos Roberto Fortner. Presidente, sobre fechamento de agências e PDV, os chamados planos de demissões voluntárias, os Correios chegaram a anunciar alguns fechamentos de agências. Como é que está esse projeto, presidente? Houve uma notícia aí que foi espalhada pela imprensa. Na verdade, não é fechamento de agência. Veja, hoje nós temos 12 mil canais de atendimento, aproximadamente isso no Brasil todo, entre agências, formas de atendimento, etc. 12 mil. O projeto prevê uma expansão dessas 12 mil para 15 mil agências, 15 mil pontos de atendimento. Logicamente que com essa reestruturação da empresa, não faz sentido você ter em cidades pequenas, por exemplo, agências que têm 5 atendimentos por balcão por dia. Um índice adequado para número de atendimentos de balcão por dia é da ordem de 260, 270 atendimentos por dia. Você tem em Copacabana, por exemplo, você tem 7 agências, uma próxima da outra, distantes assim, quarteirões. Não faz sentido a empresa manter uma agência num imóvel alugado quando ao lado tem uma outra agência no imóvel próprio. Então, para otimizar a empresa, para justificar todo esse esforço, sim, existe um projeto de reestruturação, de redesenho dos canais de atendimento. Mas veja, quando a gente fala popularmente sim, o fechamento de agências, não é fechamento de agências, é substituição por outros modelos de atendimento. Quando eu mencionei uma agência que tem 5 atendimentos por dia por balcão, a ideia o que é? É transformar esta agência num outro modelo de atendimento. Pode ser tanto uma agência modular quanto uma agência móvel. A agência móvel é a van, por exemplo, tem essas vans da polícia, por exemplo. Né? A van pode ficar estacionada na praça principal da cidade pequena, um distrito de um município, e fazer o atendimento e já levar as encomendas, já levar as correspondências para o centro de tratamento. O outro modelo que está em licitação é um modelo de agências modulares, que nada mais seria do que um balcão de atendimento que pode estar em sinergia com o comércio local, uma farmácia, um mercado, etc. A outra pergunta que foi da parte do PDV. Na verdade não é PDV, o PDV seria um plano de demissão voluntário. O que nós fizemos 2 vezes nos tempos recentes foram PDIs, plano de demissão incentivada, onde o empregado sai com uma série de vantagens. Né? Quer dizer, se ele tem interesse em se desligar da empresa, ele se desliga com uma série de vantagens. Isso representou uma redução da ordem de 7 mil empregados que aderiram a esses PDIs. Presidente Carlos Roberto Fortner, ainda com esses números que o senhor traz, esse redesenho, usando a expressão que o senhor também aplicou há pouco, a privatização dos Correios está descartada? Privatização não é descartada porque sempre é uma ameaça, lógico. Mas o importante é o seguinte, posso falar para você claramente isso. Hoje, do monopólio a gente fala em correspondências, carta, telegrama, malote, e do nicho de mercado concorrencial, que são as encomendas basicamente, a gente pode dizer assim, são 45% da receita dos Correios provém do mercado de monopólio, 55% provém do mercado concorrencial. Significa dizer o seguinte, que os Correios, uma empresa estatal do tamanho do Brasil, como falei, presente em cada um dos 5.570 municípios, ela briga hoje no mercado concorrencial. A sua maior parte da receita vem do mercado concorrencial. A mesma tecnologia que está se encarregando de reduzir o volume de cartas de correspondência física é a tecnologia que se encarrega de fomentar o comércio eletrônico. O comércio eletrônico que ao longo dos últimos anos vem crescendo rapidamente. Nesse nicho de comércio eletrônico, a empresa briga diariamente com cerca de 200 concorrentes, pequenos, médios, grandes. E se formos até no nicho de pequenos courriers que tem na cidade, estamos falando com milhares de concorrentes. Para poder concorrer no mercado tão competitivo como esse, a empresa precisa ter 2 coisas, preço e qualidade. Qualidade, a gente já está recuperando nossos índices de qualidade que tínhamos anos atrás, e o preço vai ser a próxima meta da gente começar a reduzir preço para ter preços mais competitivos frente aos concorrentes.
Presidente, os produtos, o senhor falou sobre e-commerce e a gente lembra naturalmente dos produtos da China que chovem. Esses produtos chineses, eles geram mais receita ou mais problemas, mais dor de cabeça, já que são pequenas encomendas e um preço irrisório? Eu diria os dois. Eles geram problema sim, mas é uma obrigação dos Correios fazer esse atendimento. O que é importante mencionar a respeito desses produtos da China? Não só da China, como diversos produtos do que vem de importação do mundo inteiro. China é porque é mais emblemático, é mais genérico, né? Eu estive outro dia em São Paulo, até estava dando entrevista para uma televisão logo de manhã cedo, e peguei, assim, por acaso, aleatoriamente, um dos produtos que estava lá no centro de tratamento. Era um envelope pequeno, com um anel dentro, um anel, porque vem na descrição do conteúdo. Um anel, e o valor do produto era de 68 centavos de dólar. É quase nada, é baratíssimo, né? A pessoa entra de madrugada e não tem o que fazer, a gente acaba gastando. Eu também costumo fazer isso de vez em quando, né? Não, de produto da China eu nunca comprei, mas assim, a gente entra nesses sites de comércio eletrônico e acaba comprando. E se empolga e acaba comprando até pelo baixo preço. Tem uma moça que comprou, por exemplo, um vestido de noiva, R$100 e poucos, um vestido de noiva vindo da China, né? Bom, esses produtos, eles vêm da forma mais barata que existe, que chama-se PPR ou PPS, ou Petit Paquet, comumente com pequena encomenda, vamos dizer assim, né? Ele vem no formato de carta, a verdade é essa. Ele vem no formato de carta, chega com uma etiqueta, tem que imaginar, né? Um produto chinês de baixíssimo preço, a etiqueta também é de baixíssimo preço. Normalmente as etiquetas têm uma qualidade muito ruim, ela vem escrita em chinês, vem com o destinatário, logicamente, em português, vem o endereço em português, mas a qualidade da etiqueta costuma ser ruim, inclusive, o que gera problemas no tratamento. Esse anel que eu falei, ele tinha uma peculiaridade muito interessante. O endereço tinha o nome do destinatário, o nome da cidade, não havia o CEP, e o endereço era banca de jornal. Banca de jornal. Então, coube aos Correios, sim, identificar onde era e fazer a entrega. Uma encomenda dessa, para chegar no Brasil, ela pode levar aí algumas semanas. Normalmente ela passa pela Europa ou pelos Estados Unidos, faz um transbordo e chega ao Brasil. Chega ao Brasil pelo Porto de Santos, aeroporto de Guarulhos, pelo aeroporto Afonso Pena, lá em Curitiba, e pelo aeroporto do Galeão. Esses são os 3 centros de tratamento onde a gente teria depois para fazer a distribuição, o tratamento dos produtos importados e a partir deles a distribuição. Uma vez chegando ao Brasil, é feita uma amostragem pela Receita Federal e alguns produtos passam sim pela verificação da Receita Federal. Onde pode ter alguma outra análise de, vamos dizer, Anvisa, se for uma vitamina, um produto médico, alguma coisa assim. Exército, até de vez em quando, se tratar de um explosivo, por exemplo, né, pode ter até isso. Normalmente, depois que é feita a liberação da Receita Federal, a empresa tem até 40 dias úteis para fazer a entrega, né? Muito bem, houve sim um acúmulo desses produtos. Com a explosão aí do mercado eletrônico, esse número de produtos saltou aí de 100 mil para cerca de 300 mil por dia. Por dia. Então são volumes gigantescos. A gente trata nos Correios, para ter ideia, cerca de 1.200.000 objetos por dia. Encomendas, 1.200.000 encomendas por dia. É feito esse tratamento, como eu lhe falei, já atingindo índices de qualidade da ordem de 95%, ou seja, de cada 100 encomendas, 95 entregues dentro do prazo. Esses PPR e PPS que eu falei, que são os objetos que vêm da China, de baixíssimo preço, uma encomenda de baixa rastreabilidade, é a mais barata que existe. Ela tem esse prazo de 40 dias úteis para ser entregue. Então, do momento que a pessoa compra até o momento que ela efetivamente recebe, estamos falando de alguma coisa como 4 meses, pode chegar até 6 meses em alguns casos, dependendo de alfândega, etc. O que a gente pode afirmar hoje é que esse prazo de 40 dias úteis dos Correios já está reduzido. A gente tem indicadores aí, alguns casos foram entregues em 3 semanas. Presidente Carlos Roberto Forte, os Correios também vêm buscando novos produtos, vêm entrando em outros nichos, inclusive o próprio nicho do telefone celular, das linhas telefônicas. São alternativas para fazer receitas e como os Correios se colocam na concorrência, por exemplo, do telefone celular, dos números das linhas de telefone celular. Você falou bem, Anaúti, os Correios hoje se encaixam dentro de uma série de outros nichos, né? São parcerias estratégicas. Uma delas, sim, o Correio Celular. O Correio Celular é um produto de baixo preço,
A gente costuma brincar, né, dizer que ele é um produto bom, bonito, barato e que respeita o bolso do cliente, né? Eu mesmo comprei um chip para mim, estou usando, posso atestar que ele tem excelente qualidade, a cobertura está quase nacional já, nos grandes centros 100% de cobertura, o preço é bastante competitivo, a qualidade é muito melhor do que os concorrentes, eu posso afirmar. Não é porque eu sou dos Correios, mas eu posso afirmar mesmo que eu testei. Comprei um chip também para o meu filho para ele usar. E a gente tem assim, 2 meses atrás já haviam 100 mil chips vendidos. Hoje já ultrapassamos mais de 160 mil chips. Qual é a diferença, presidente, desse correio celular para, digamos, o cidadão ir numa loja e comprar um chip de qualquer operadora? O do correio celular, como eu falei, ele além de ser bonito, porque ele é amarelinho, bonitinho, ele é bom, ele tem qualidade, ele é barato. E o atendimento é de primeiríssima linha. Mas ele é ligado a uma operadora? Os Correios escolhem uma operadora ou vem de todas as Na verdade, escolhe a operadora que é uma outra tecnologia, mas ele funciona com a mesma qualidade de qualquer telefone celular, ou até superior, e ele escolhe a rede que está com melhor qualidade naquele determinado momento que a pessoa está falando. Hub dos Correios, presidente. O Hub dos Correios foi anunciado no Rio Grande do Norte, viria para o Aeroporto Internacional de São Gonçalo da Amarante. Criou-se uma grande expectativa. Já teve quem dissesse que o Hub foi sepultado. O presidente dos Correios, Carlos Roberto Fortner, o que é que me diz sobre o Hub? Eu pessoalmente entendo que é muito importante para o Rio Grande do Norte ter esse hub dos Correios. Primeiro porque o Rio Grande do Norte, a gente, olhando geograficamente, ele está na ponta do Brasil, né? É uma porta de entrada do Brasil. Então não faz sentido uma encomenda vir do exterior, passar por São Paulo, passar por Curitiba, para depois fazer a distribuição pelo Rio Grande do Norte. Então, para mim, pessoalmente, eu entendo a grande importância de se ter esse hub aqui no Rio Grande do Norte. O problema hoje é, como a gente conversou agora há pouquinho, que a empresa ainda tem um prejuízo acumulado muito grande. Então, a nossa capacidade de investimento ela está muito restrita. Ao mesmo tempo, a gente tem uma demanda muito grande em São Paulo, lá no aeroporto de Guarulhos, onde entra a grande maioria dos objetos, de se fazer uma ampliação do centro de tratamento de produtos importados. Então, em termos de prioridade, evidentemente que a prioridade de São Paulo está na frente da prioridade do Rio Grande do Norte, mas sem esquecer da necessidade, sim, da importância que é um hub aqui no Rio Grande do Norte. Presidente, o senhor assumiu a presidência dos Correios há pouco tempo. O que é que se coloca de mais desafiador para a gestão do senhor, para o senhor agora? O senhor já estava na direção dos Correios, mas na presidência assumiu há pouco tempo. O que é que se coloca de mais desafiador? Eu, quando entrei nos Correios, eu entrei na vice-presidência de Finanças e Controladoria. Como tal, passavam por mim diariamente os números da empresa. Aliás, passam até hoje. A primeira coisa que eu faço de manhã é ver os números do dia anterior, os índices de qualidade do dia anterior e acompanhar ao longo do dia as perspectivas para o fechamento do mês. Isso acontece todo santo dia, a mesma rotina que eu tinha quando eu era vice-presidente de Finanças e Controladoria. O que eu entendo de mais desafiador para os Correios é justamente essa mudança de cultura, passando de uma empresa estatal, como falamos, né, até você mencionou a ameaça de uma privatização. O que justificaria uma privatização seria se a empresa fosse uma empresa pública, se ela não tivesse a qualidade do serviço que ela tem que prestar para o cidadão e, ao mesmo tempo, se ela desse prejuízo para o acionista. Quando eu falo acionista, somos nós, cidadãos, porque o Correio, se precisar de dinheiro, vai ter que recorrer ao Tesouro Nacional. Então, o grande desafio é essa mudança de cultura. Quando a gente passa de um mercado monopólio para um mercado concorrencial, pensando numa empresa estatal de 106 mil empregados, uma empresa gigantesca, como falei, do tamanho do Brasil, trabalhando dentro de um mercado concorrencial. A mudança de cultura tem que ser para cada um dos 106 mil empregados. Tem que passar a pensar com cabeça de empresa privada, porque ela briga com empresas privadas hoje em dia. Presidente dos Correios, Carlos Roberto Fortner, alegria recebê-lo aqui, presidente. Muito obrigada. A satisfação é minha, Ana Ruth. Registrando a presença também do diretor dos Correios no Rio Grande do Norte, Rodrigo Medeiros, muito obrigada, e da assessora de imprensa dos Correios, Ralina, sejam sempre muito bem-vindos.